A doutrina da fé ocupa um lugar central na teologia cristã. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, desenvolve uma compreensão multifacetada e profundamente espiritual da fé cristã, abordando-a sob perspectivas soteriológicas, cristológicas e existenciais. Paulo ensinou que a fé não é um conceito abstrato, mas uma realidade transformadora, o meio pelo qual o homem é reconciliado com Deus, incorporado a Cristo e capacitado a viver de modo coerente com o Evangelho. Ao examinar seus escritos, percebe-se que a fé cristã é radicalmente diferente de qualquer sistema religioso humano ou proposta filosófica, especialmente aquelas fundadas na racionalidade autônoma e humanista. A soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, encontra sua expressão mais sistemática na Epístola aos Romanos. Paulo declara: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Embora Efésios resuma essa verdade de forma concisa, é em Romanos capítulos 3 a 5 que ele expande sua compreensão da fé como um meio exclusivo da justificação. Paulo argumenta que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. A fé é, portanto, antiética ao mérito humano. Ela é, nas palavras de Lutero, a mão vazia que recebe a dádiva da justiça de Cristo. A fé ensinada pelo apóstolo Paulo é o abandono da autoconfiança e o lançamento total na misericórdia de Deus. Em Romanos 4, ele cita o exemplo de Abraão, cuja fé foi imputada como justiça, Romanos 4:3. Essa imputação não é uma recompensa por uma atitude interior piedosa, mas um ato gracioso de Deus ao considerar justo aquele que crê. A fé justifica porque une o crente à justiça de Cristo, segundo aos Coríntios 5:21. É a substituição legal da justiça de um por muitos, uma transferência efetuada unicamente pela fé. A fé, portanto, não é apenas o início da salvação, mas sua base contínua. Paulo escreve aos Gálatas: vocês começaram no Espírito e agora querem aperfeiçoar-se pela carne. Gálatas 3:3. Tal advertência revela que a fé não pode ser meramente um ponto de partida. Abandoná-la é cair da graça, conforme Gálatas 5:4. Logo, o aspecto soteriológico da fé é inegociável. Ela é o fundamento sobre o qual repousa a salvação, da justificação à glorificação. Romanos 8:30. Se em seu aspecto soteriológico a fé é o meio da justificação, em seu aspecto cristológico ela é o meio de união vital com Cristo. Paulo não concebe a fé como exercício místico ou uma concordância intelectual isolada, mas como instrumento da união com a pessoa de Jesus. A frase paulina, em Cristo, que aparece mais de 160 vezes em suas cartas, demonstra que a fé insere o crente numa nova realidade, a de ser unido ao Cristo ressuscitado. Em Gálatas 2:20, Paulo afirma: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aqui a fé é retratada como a força que anima toda a vida cristã. O crente passa a viver em e por meio de Cristo, sendo conformado à sua imagem. Romanos 8:29. Além disso, a fé também implica confiança exclusiva na suficiência de Cristo. Paulo combate todo esforço humano que tente adicionar algo à obra de Cristo. Em Filipenses 3:9, ele expressa seu desejo de ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A fé cristã, portanto, rejeita tanto o legalismo quanto o sincretismo. Cristo é tudo, e fora dele não há vida, nem sabedoria e nem redenção. 1 Coríntios 1:30.
A fé explicada pelo apóstolo Paulo é também uma realidade existencial. Ela transforma não apenas a posição legal do crente diante de Deus, mas também sua vida cotidiana. A famosa declaração, o justo viverá por fé, de Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, é mais do que um slogan reformado, é uma descrição do modo de existência cristã. A fé é contínua, dinâmica e perseverante. Viver pela fé é viver em dependência constante de Deus, confiando em suas promessas, mesmo em meio às aflições. 2 Coríntios 5,7. E isso se manifesta numa ética do Evangelho. A fé autêntica produz frutos, não como causa da salvação, mas como sua evidência inevitável. Gálatas 5,6. O amor que opera pela fé, a humildade, a perseverança e a esperança são marcas existenciais da fé cristã. Ao contrário da racionalidade grega, que buscava conhecimento autônomo e autorreferente, a fé cristã é relacional e obediente. O crente não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu, segundo aos Coríntios 5,15. A fé redefine valores, prioridades, afetos. Ela gera uma nova mentalidade, uma nova identidade e um novo caminhar. É impossível ignorar o conflito radical entre a fé cristã e a racionalidade humanista. Paulo reconhece isso em 1 Coríntios, capítulos 1 e 2, onde afirma que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18, e que Deus destruiu a sabedoria dos sábios. A fé cristã não busca validação pela lógica humana, nem pela estética da razão. Pelo contrário, ela a confronta. A razão humana, quando absolutizada, torna-se inimiga da fé. Paulo declara que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. 1 Coríntios 2,14. E isso não significa que a fé seja irracional, mas ela transcende as categorias do pensamento caído. A fé é uma iluminação espiritual operada pelo Espírito Santo, que permite ao homem ver e se submeter à verdade divina. Aqueles que tentam equilibrar a fé com a racionalidade humanista constroem uma torre de Babel teológica. Misturam o evangelho com ideologias, a cruz com filosofias, a graça como mérito. Esse sincretismo sutil é denunciado por Paulo em Colossenses 2,8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo. Ao final de seu testemunho, Paulo pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Para ele, a fé era algo a ser guardado com zelo, cultivado com temor e transmitido com fidelidade. No entanto, em nossos dias, muitos professam uma fé dividida, uma fé que vacila entre a confiança na suficiência de Cristo e a sedução da autonomia racionalista. Essa fé dividida não é genuína, é incredulidade travestida de intelectualismo, é rebelião sob a capa de análise crítica. O Deus dos cristãos exige uma fé total, exclusiva e perseverante. A Escritura jamais tolera uma entrega parcial. Jesus não é um conselheiro a ser ouvido entre outros, ele é o Senhor a ser obedecido. Portanto, aos que vivem nessa duplicidade, é necessário um arrependimento radical. É preciso abandonar a pretensão de explicar o Evangelho à luz da razão caída. Em vez disso, submeter-se à razão à luz do Evangelho. Paulo não foi envergonhado da cruz, mesmo sendo chamado de tolo, e hoje o chamado permanece. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, segundo aos Coríntios 13,5. A fé salvadora é exclusiva, não tolera rivais, ou Cristo é tudo, ou ele não é nada. Voltem-se à simplicidade do Evangelho. Dependam de Cristo, não de teorias. Creiam como crianças. Vivam como santos. Lutem como soldados. Guardem a fé e permaneçam firmes até o fim.